Bom dia mais uma vez. Esse hino, Jorge Pai e Jorge Filho, eles são da Igreja Católica. E eu me apaixonei pelos hinos que eles cantam. E eu trouxe essa página deles para vocês. Eu queria chamar a atenção da quarta estrofe. Quero renegar coisas do mundo, que me afasta da tua graça, misericórdia. Hoje nós queremos tocar em um assunto muito importante: graça e abundância. Logicamente que a live hoje não vai comportar graça e abundância. Domingo que vem nós vamos falar de abundância. Hoje vamos falar de graça. Mas antes, eu queria dizer que hoje, domingo, amanhã feriado, terça-feira feriado, porque é a festa da padroeira do Estado do Espírito Santo, a Senhora das Alegrias, assim chamam os nossos irmãos católicos. Repetindo, a Senhora das Alegrias. Eu me espantei com esse título, porque as pessoas confundem muito a alegria com felicidade. Poderia ser Senhora das Felicidades. Não. Senhora das Alegrias, que é independente do estado psíquico, financeiro e de nossa saúde. A alegria, ela é inabalável. E eu gostei muito desse título, Senhora das Alegrias. E eu achei por bem. Como vocês sabem, eu sou muito ecumênico. Eu queria começar a nossa live de hoje falando sobre a oração do Ângelo. Já que vamos falar em graça. Que diz assim, abre aspas, Ave Maria. Engraçado que a palavra Ave Maria significa como vai? Saiu, Jeffrey. É um cumprimentar. Assim como os evangélicos, paz em Cristo, Pai do Senhor, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Reticências, fecha aspas. Realmente está lá, explícito em qualquer versão bíblica, a oração do Ângelo. Ave Maria, cheia de graça. O que quer dizer graça? Eu até coloquei aqui. Favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva. Teologicamente falando, o que quer dizer graça? Dom que Deus concede aos homens e que os tornam capazes de alcançar a salvação. Isso é graça. Segundo outros, favor imerecido. Eu sei o que nós estamos passando em termos de quarentena,
a coronavírus ou Covid-19, mas também sei o que nós, brasileiros, estamos passando com toda essa recessão. Grande problema financeiro que virá. Sem dúvida nenhuma, eu tenho que recorrer à história. E hoje a nossa live é história. Eu queria começar com Laurentino Gomes, o escritor que escreveu o livro 1808. Eu tenho em mãos aqui agora o 1888. Mas algo me chamou a atenção logo na capa, abre aspas. Como um homem sábio, uma princesa triste, um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil. Um país que tinha tudo para dar errado. Fecha aspas. Isso é Laurentino Gomes, sem jabá. Eu aconselho a vocês a comprarem os livros desse autor. Aliás, quem me deu esse livro foi o meu sobrinho Gustavo. Para você entender um pouco de nossa história. Eu chamo a atenção um país que tinha tudo para dar errado. E deu. Ou não? Ontem, hoje, nós temos aí carreatas. O povo se levantando em favor da democracia. Eu queria ler para vocês o que o Papa Francisco escreveu. E lembrar aos brasileiros que nós não precisamos de muito para termos a alegria. Relembrando Senhora da Alegria. O Papa escreve, abre aspas, os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Papa Francisco. Eu sou um homem que gosta de contar história. Eu gosto de história. Não é à toa que nós conhecemos a história do Pinóquio. Mentia, o nariz crescia. Do flautista, que livrava as cidades de ratos. Não posso esquecer da Branca de Neve e os seus 7 anões, que ela teve que ter graça para conquistá-los. A gata borralheira, perdendo seu pai, ficou à mercê da madrasta e de suas 2 filhas, que tudo fizeram para amaldiçoá-la. Mas ela teve graça aos olhos de uma fada. Ratos, gansos. E ela acreditou que uma abóbora poderia virar uma carruagem. Ela precisava de ir à festa principesca. Ela acreditou.
Aliás, a graça transforma o que eu acredito em palpável. Leva ela para o Palácio Linda e conquista, com sua graça, a simpatia do príncipe. Mas ela tinha um horário, meia-noite, ela tinha que sair correndo. E perdeu o sapato. Ficou com um e o rei achou o outro. Não havia nenhuma mulher no reinado onde o pé coubesse. Vocês conhecem a história? E ela tornou-se rainha. Malévola, o nome já diz. No seu primeiro filme, Sem Asas. Mas a graça que havia na menina a conquistara. No segundo filme, a Malévola, com asas, com todas as peripécias da história, o final foi fantástico. A graça sempre esteve presente nesses heróis. E hoje eu quero contar uma história para vocês. De graça. Da graça. E eu não vou dizer de quem é a história, só vou dizer que é de uma estrela. De uma Miss. De uma noiva princesa candidata à rainha. E quero ler isso na Bíblia. Porque está na hora de nós conhecermos um pouco as Escrituras para extrairmos dela o Evangelho no singular. E eu começo desta maneira. E sucedeu na era da dinastia dos Artaxerxes ou Artaxerxes, um rei, seu império, da Índia até a Etiópia. Ele comandava 127 províncias. Se você for, por exemplo, para um outro livro, esse rei, ou esse Artaxerxes, era filho do grande Dário, rei da Pérsia. Daniel 9:1. Nação dos Medos, qual foi constituído rei, reino dos caldeus. No terceiro ano do reinado deste rei, ele fizeram um convite. E olha, eu estou falando de coroa, cedro, mantos, palácios, intrigas, mortes. Isso é próprio da história. Ele fez um convite a todos os seus príncipes, servos, poder da Pérsia, da Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele nesta grande festa. Esse rei era extremamente vaidoso. Andando um pouco mais o texto, ele tinha uma esposa, uma rainha belíssima, com sua coroa, com seus escravos. Aliás, falando em escravos, eu quero dizer que antes de Israel ser escravo no Egito, tá vendo?
É bom que a gente saiba que o Egito não só escravizou Israel. Israel também escravizou muita gente. Aquela música que nós ouvimos agora, do Pai, Filho e Pai Jorge, fala de misericórdia, que na verdade significa socorro na miséria. Isso é graça. Nós vamos ver que não havia graça aos olhos deste rei esposo para com a sua esposa rainha. Também a rainha, no mesmo dia, na mesma hora, fez um banquete para as mulheres da casa real de seu rei. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre, bêbado, mandou-me uma Bixa, Arbona, Bigdá, Abactá, Zetá e Acargas, que são 7 eunucos, que servissem na presença do rei. Que esses eunucos introduzisse na festa, no grande banquete, o rei era vaidoso, a sua linda esposa, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes sua formosura, porque ela era belíssima à vista, está escrito no texto. Porém, a rainha, esposa deste rei vaidoso, recusou vir conforme a palavra do rei. Ela desobedece ao rei e esposo. Engraçado, né? Isso é muito vivo ainda nos lares. O homem é o rei, depois vem a esposa. Isso é muito presente ainda, no Brasil principalmente. Daí as nossas delegacias abertas, né? Ali em Maria da Penha, para dar um break nesses reis esposos. E o rei muito se enfureceu. E diz o texto que houve uma ardência de ira nele. Ele se irou. Não há graça em um lar onde os filhos, esposa e marido se iram. Eu acho não, filho, marido, esposa ou lar, quando partem para a discussão, ferve ira. Quem impera é a rainha ou o rei, quem tem mais força. E essa disputa não é boa, porque quem sofre são os filhos. Então, o rei, como eu disse a vocês, eu gosto de história, recusou vir conforme, quer dizer, então o rei, perguntou aos sábios, vamos largar os eunucos, e ele então chama os sábios. Quer dizer, tem sempre gente dando piruada naquilo que não sabe. Quem entendia os tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e direito, quer dizer, sábios, advogados. Precisamos fazer um divórcio.
Precisamos fazer uma separação que eu, como rei, dentro da legalidade, posso fazer com minha mulher que não respeitou a minha vontade. Mas, Israel, a palavra é sobre graça. Pois é, pois é. O que é desgraça? É a falta de graça. Emprego, política mal resolvida, saneamento não básico, os 3 pilares de um país. Cultura, saúde e segurança. Aliás, se houver cultura e saúde, segurança é mínima. E hoje nós estamos sem os 3 pilares de um país. O rei estava assim. Aí aparecem os sábios, advogados. Quem sabe o Supremo, o STF daquela época. Os que entendiam de lei e direito. Vou dar uma boa pulada nisso aqui. Porque a notícia deste feito da rainha, diziam os advogados, os que conheciam lei, né? Sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando disser, mandou o rei que a introduzisse na sua presença, porém ela não veio. Nós não podemos deixar que isso fique barato. Nós temos que repreender a rainha. Que na verdade não era a rainha, era escrava do rei. Essa tem sido a máxima do governo também. Democracia, quem tem direito é o povo. É que nem as igrejas. Pastor existe para servir. Mas são os membros que servem ao rei pastor, porque cada templo é um palácio para ele. Há inversões de valores em todos os segmentos da vida. E eu não estou aqui para mentir. Repetido, eu não ganho um tostão com live, eu não ganho um tostão para nada. Eu trabalho. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia, da Média, dirão o mesmo todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá azaz, desprezo e indignação. Olha o medo que os homens tinham das mulheres. Elas vão se levantar. Eu me lembro da época lá na França, a guerra do tirar sutiãs. As feministas, isso é outra história. Se bem parecer ao rei, diziam os advogados, diziam os magos, diziam os que conheciam lei, que gostam de meter colher onde não é chamado. Se bem parece o rei, saia da sua parte um édito real, manda uma PEC, manda uma lei, faça uma lei. Escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que a rainha não entre mais da presença do rei,
e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Não é um divórcio consensual. Eles então disseram: vamos destruir essa rainha. Como? Arranque seu reinado. Vamos colocar outra mulher no lugar dela. Coração ali não resolvia nada. Não havia amor. Olha o conselho. Cria um édito, uma PEC, uma lei. E ouvindo seu mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, as mulheres darão honra aos seus maridos desde o maior até o menor. Aí sim, depois do édito, as mulheres serão submissas, não só ao rei, como a todos os machões do Império Medos e Persas. Vocês conheciam essa história? Vamos pular. Então enviou a carta a todas as províncias do rei, como você viu no início, era grande, e cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo, segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Senhora das Graças. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Abaixo as mulheres. Hashtag abaixo as mulheres. Hashtag levante os homens. Medo. Vamos descer agora para o capítulo 2. Havia então, aí nós entramos na parte segunda da história. Suzã era a capital desse país. E havia nesse país uma leva enorme de escravos hebreus. Escravos. Lá em Suzã. E havia um homem, um judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, e da tribo de Benjamim, da tribo de Paulo. Este criara Adassa, filha de seu tio. Então Mardoqueu era primo dessa Adassa, porque não tinha pai nem mãe. Moça bela, aparência formosa vista. Morrendo seu pai e mãe, Mardoqueu a toma como filha. Estou falando de gata borralheira. Da perdida, desesperada Branca de Neve. Adassa, porém, nunca declarou o seu povo a sua parentela. Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não se dissesse judia. Não fale para ninguém. Proteção do parente, né? Tem amigos que é muito mais chegado do que irmãos, né?
Eu estava lendo hoje um comentário que dizia assim: eu tenho muitas saudades de muito dos que morreram e não tenho nenhum sentimento por muito daqueles que estão vivos. Fiquei muito triste com essa declaração. Mas tem verdade, mas vamos deixar isso para lá. Não declare que você é judia. E chegando já a vez de cada moça para vir à presença do rei, depois que fora feita cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumprisse os dias das suas purificações, de menstruações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Explicar isto. Se lembra que a rainha foi tirado do seu cargo, rei morto, rei deposto? Era preciso de arranjar sua mulher. Então foi dado uma ordem ao rei: busque mulheres mais lindas, bonitas. É o primeiro curso de Miss na Bíblia, está aqui nesse livro. Aliás, esse livro não fala a palavra Deus. É o único livro da Bíblia que não se fala em Deus. Mas como que se trabalha com a inteligência? Sapiência. Com Daniel, com José, Esdras, Neemias. O próprio estratégico Moisés. Então as moças mais lindas foram todas preparadas. Então chegando já a vez de cada moça para vir ao rei se apresentar, para que ele escolhesse para ficar no lugar da rainha, que tomasse a coroa, o cedro, que deixasse de ser borralheira ou Branca de Neve. Então, todo aquele aparato, vamos dizer, cabeleireiro, manicure, e limpeza de pele, e tal, e tal, e tal, e tal. À tarde entrava aí pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres debaixo da mão de Sagaz, eunuco. Você devia ser o cabeleireiro, deve ser aquele que a perfumava, untava com óleo, dava massagem, né? Eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais o rei salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez da Adasa, filha de Abiail, tio de Mardoque, que a tornara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que desse. Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E essa judia princesa, essa judia linda e maravilhosa, achou graça aos olhos de todos quanto a viram antes do rei. O povo ficou encantado, os eunucos ficaram maravilhados. Como ficaram os 7 anões? Como ficou o rei quando viu a gata borralheira? E assim, a linda foi ao rei, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do 2º reinado. Para 14 anos já havia. E o rei amou a princesa mais do que todas as mulheres. E ela alcançou graça, benevolência, mais do que
todas as virgens candidatas à rainha. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar da Vasti, a primeira rainha. Graça. Favor imerecido. Favor que se dispensa ou recebe. Mercê. Dádiva. Eu estou falando da rainha Estrela, da rainha Esté. Aliás, tem muitos evangélicos que leem, mas não sabem dessas coisas que eu estou dizendo. Aí fica com o jejum da Esté. O rei era um Artaxerxes Assuero. Rei Assuero. Aliás, Daniel foi rei Nabucodonosor, Babilônia, Medos e Persa. Longevidade o reinado de profeta de Daniel, hein? Esté, porém, não declarara a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu, quem o criara. Ela não disse para o rei: eu sou judia. Quem ama não se preocupa com cor, raça. Quem ama, ama. Que bom, né? Se os nossos políticos amassem, sem ideologia, sigla partidária, fome de poder. Amasse o povo. Porque a rainha amava o seu povo. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber à rainha de uma fofoca, de uma intriga nos bastidores. Aliás, isso é muito comum no Brasil, desde a era colonial. Aliás, Dom Pedro I lá mandou, gritou independência ou morte, porque queria se livrar de Portugal. Não há país feliz, alegre, sem liberdade. Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. E Esté fala de Mardoqueu com o rei. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forma. Eu vou pular um pouco para o capítulo 3. Havia um homem chamado Amã, que recebeu do rei anel, primeiro vizir, primeiro ministro, e ele achava que todo o povo tinha que se joelhar a ele. Mais ou menos lá com Daniel, que não se inclinava à estátua do rei. E Amã ficou muito pé da vida, porque Mardoqueu se mantinha em pé, não fazia reverência a Mardoqueu. O rei tirou o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedada, a Gargita, adversário dos hebreus. E disse o rei Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Eu queria repetir esse texto. A gente elege um presidente, a gente elege senadores, a gente elege deputados federais, deputados estaduais.
nós elegemos prefeitos, nós elegemos vereadores e damos a ele a nossa arma, o nosso voto, dizendo: esse voto que eu te dou, essa prata que te dou, é dada, como também esse povo te é dado, o povo que te elegeu é dado a você, para fazer dele o que bem te parecer aos teus olhos. E é isso que está acontecendo. Tá vendo, senhor Maia? Tá vendo, senhor Eucolume? Senhor Dória? O Witzel? Mas nós não estamos debaixo de reinado, que não é Inglaterra, que aliás não manda nada. O império inglês. Nós votamos no senhor Bolsonaro, não votamos no senhor Maia, não votamos no senhor Eucolume, não votamos em vocês. E outra, não somos um povo que é teu, que você manipula através da mídia comprada, roubando o dinheiro do povo. Essa prata é dada como também esse povo para fazer dele o que bem parecer. E o pior, ele entregou o povo hebreu nas mãos de Amã, que queria que Amã reverenciasse. Porém, Amã esqueceu que a rainha Esté caiu nas graças do rei. Povo brasileiro, eu queria mandar um recado para o Bolsonaro, principalmente para os seus ministros. Vocês caíram na graça do povo. Se pularmos um pouco, e as cartas enviaram pela mão dos correios a todas as províncias que o rei que destruísse, matasse, lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres. E no mesmo dia, 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Mataram muitos judeus, hebreus, e roubaram seus bens. Amã havia esquecido ou não sabia que a rainha Esté caíra na graça do rei, que era parente de Mardoqueu, aquele que não se reverenciou a ele, e que era judia. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas dos reis. Então, o que houve? O povo entrou em um clamor, jejum. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhes saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. A rainha, quando soube que o povo estava sendo morto, saqueado, e jejuando, vestindo de saco, e não podia chegar perante o palácio vestido, ela manda roupa para o seu parente Mardoqueu. Amã não sabia que a rainha tinha graça diante do rei e que era judia, e que era o povo dela que estava sendo morto e saqueado. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para alcançar, para lançar e perder. Também lhe deu cópia da lei escrita
que se suplicara em Suzã para destruir, para mostrar a Esté, e a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ser com o rei, que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Amã pediu a Mardoqueu, vá lá, converse com o rei, interceda por nós. Mas o rei não sabia. O rei havia dado ordem, dinheiro, prata, um édito. Veio, pois, Sadak e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: olha o recado que ela manda para o parente. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro ou bastão de ouro, né? Para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar o rei. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em seu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Eu acho muito engraçado esse texto. É muita coisa que vai até o capítulo 6 e tal e tal. E ela planeja. Eu não posso ser o rei. São 30 dias. A quarentena de Esther era 30 dias. Nós estamos em quarentena, presos dentro de casa. Eu, que tenho 77 anos. Mas ela bolou. Aí entra o que é sapiência. Quem tem graça é sapiente. Por que os homens largam as mulheres? Por que as mulheres largam os homens? Porque faltou graça. E vocês sabiam que o núcleo principal da graça é sapiência, inteligência, raciocínio, norte, rumo, foco. Sem dúvida, patriotismo, para depois vir amor. O que o brasileiro precisa é de patriotismo para exercer amor. Não se exerce amor sem patriotismo. Bolsonaro, como eu já disse, ele é um elefante em uma loja de cristais. Mas é honesto. Eu sempre disse, na bandeira ordem e progresso, a primeira coisa é a ordem. O progresso virá depois, por ele mesmo. Ele não se corrompeu como Amã. Aliás, estamos cheios de Amãs. Aliás, o STF só cria leis para destruir o povo, saquear o povo. Tem muita gente aí recebendo cesta básica, que é uma humilhação, mas eles infelizmente precisam. Esses R$600 é uma humilhação para o povo. É uma vergonha para o povo. Ela então se veste, linda, bela, e o rei estava lá em cima. E ela fica no jardim, belíssima. O rei vai, aponta o cedro e a chama. Ela aproveitou a oportunidade. Graça, inteligência, ação, patriotismo e amor. É que nem caldo de galinha. Levanta qualquer um. E ela conta para o rei quem era ela. Fala de Mardoqueu e fala de Amã. Das arbitrariedades que Amã estava fazendo.
Amã criou uma forca para enforcar Mardoqueu. E ele disse: rainha, engraçado, né? Esté, quando a gente acha graça dos olhos dos outros, eu digo por mim, como eu sou abençoado, como eu tenho gente que acha graça em mim, mesmo grosseiro, joado, mas como as pessoas acham graça em mim. Não é, dona Leila Kiel? Você tá aí de quarentena, né? Eu já sei. Melhoras para você sempre. E ele disse: por que você está triste? Peça o que você quiser e eu te darei metade do meu reino. E ela contou a história de Amã, contou quem era Mardoqueu, seu povo. E a ordem foi: a forca que Amã construiu para que Mardoqueu seja enforcado, que enforque o Mardoqueu. Aí vocês vão até o capítulo 7, né? São 10 capítulos, Esté, vocês deveriam ler. Eu sou um contador de história. E queria terminar essa live dizendo: hoje, a partir de meio-dia, haverá uma passeata. De antemão, vocês têm que ter cuidado. Seja inteligente como Esther. Nós temos um rei. Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e o mundo está todo envolvido no Covid-19, essa desgraça chamada Amã. Invisível. Como Amã era invisível, os seus feitos aos olhos do rei. É preciso que brote em nós a graça que brotou de Esté para Assuero. É preciso que este país dê certo e não errado, como diz Laurentino Gomes. Mas depende de você, porque a democracia é do povo, para o povo. Ordem na passeata, para que haja progresso. Desordem na passeata, sem dúvida haverá recessão. É hora do povo se unir e clamar por liberdade. Não esqueça, não adianta vestir de saco. Como nós lemos aqui, as portas do palácio não serão abertas. Mas estratégia, como a rainha Esté usou. Domingo que vem, nós vamos anexo à graça falarmos de abundância. Ordem e progresso. E Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Jeff está me chamando a atenção aqui. Quem foi enforcado não foi Mardoqueu, hein? Foi Amã. Eu me empolgo com as palavras e às vezes eu troco um pouco. Que Deus seja conosco sempre. Bom dia.